No momento em que o seu salário cai na sua conta bancária, você tem exatamente 15 segundos antes que seu cérebro comece a tomar decisões financeiras terríveis. Não estou brincando. 15 segundos é o tempo que a maioria das pessoas leva para mentalmente gastar um dinheiro que ainda nem viram. Seu cérebro começa a calcular quanto você pode gastar naquele novo gadget, quantas vezes pode pedir comida por delivery este mês, ou se finalmente pode comprar aqueles sapatos que estão na sua lista de compras online desde a terça-feira passada. Mas e se eu te dissesse que esses mesmos 15 segundos poderiam ser a diferença entre continuar pobre para sempre e realmente construir um patrimônio de verdade? Construir riqueza de verdade. E se existisse uma rotina simples que você pudesse seguir toda vez que recebesse seu salário, que te colocaria automaticamente à frente de 90% das pessoas financeiramente? Meu nome é Fernando e passei anos ajudando as pessoas a descobrir o que fazer com o dinheiro delas assim que ele aparece nas contas. Se você está cansado de se perguntar para onde vai todo o seu dinheiro todo mês e realmente quer construir algo significativo com sua renda, certifique-se de se inscrever neste canal e clicar no botão de curtir. Se esta informação te ajudar, aqui está algo que pode te chocar. Aqui vai algo que pode te chocar. A pessoa comum não tem a menor ideia do que acontece com o dinheiro dela depois que ela recebe o salário. Eles sabem que o aluguel é pago de alguma forma, a comida aparece na cozinha e a assinatura da Netflix se renova magicamente. Mas fora isso, é um caos financeiro completo. É como se eles fossem sonâmbulos financeiros, tropeçando pela vida e se perguntando por que nunca sobra nada no fim do mês. A realidade é que a maioria das pessoas trata o contra-cheque como um presente de aniversário surpresa, em vez de encará-lo como a poderosa ferramenta de construção de riqueza que ele realmente é. Eles ficam animados quando ele chega, gastam a maior parte com coisas aleatórias que provavelmente não precisam e, em seguida, passam as próximas 2 semanas comendo cereal no jantar e checando obsessivamente o saldo da conta bancária. Mas as pessoas bem-sucedidas fazem algo completamente diferente. Eles têm um sistema, eles têm uma rotina, e essa rotina começa no momento em que o salário deles cai na conta. Não é complicado, não é chamativo e definitivamente não vai te render 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas funciona. E funciona tão bem que quando você começar a fazer, vai se perguntar como conseguiu gerenciar seu dinheiro de outra forma. O segredo é entender que seu contra-cheque não é apenas dinheiro que você ganhou. É a sua liberdade financeira futura, dividida em parcelas mensais. Cada real que entra na sua conta é um pequeno bloco de construção que pode contribuir para a sua riqueza ou desaparecer no buraco negro dos gastos impulsivos. A maioria das pessoas lida com suas finanças de forma invertida. Elas pagam todas as contas, compram o que querem, e depois disso tentam economizar o que sobra. Spoiler, nunca sobra nada. É como tentar encher um balde com um buraco gigante no fundo e se perguntar por que não consegue guardar água. As pessoas que realmente constroem patrimônio invertem todo esse processo. Elas se pagam primeiro, alocam cada real com intenção e fazem o dinheiro delas trabalhar tanto quanto elas trabalham para ganhá-lo. Eles entendem que o sucesso financeiro não se trata de ganhar mais dinheiro, embora isso certamente ajude. Trata-se de ter um sistema que funcione independentemente de quanto você ganha. Pense assim, se você ganha 50 mil reais por ano e poupa e investe 10% disso consistentemente, você estará em uma situação financeira melhor do que alguém que ganha 100 mil reais por ano, mas gasta cada centavo que ganha. A pessoa que ganha menos, mas segue um sistema, se aposentará confortavelmente, enquanto o que ganha mais continuará trabalhando até os 80 anos porque nunca aprendeu a gerenciar o que tinha. Isso nos traz a base de tudo o que vamos falar hoje. Antes de construir patrimônio, você precisa saber exatamente para onde seu dinheiro está indo. E eu digo exatamente, não uma ideia vaga sobre suas principais despesas, mas um entendimento preciso de como cada real é alocado. O primeiro passo na nossa rotina de salário é algo que parece chato, mas é absolutamente crucial para o seu sucesso financeiro. Você precisa determinar qual porcentagem da sua renda vai para as necessidades. São as coisas das quais você literalmente não pode viver sem. Estamos falando de custos de moradia, como aluguel ou o pagamento do seu financiamento imobiliário, comida que realmente te mantém vivo, transporte básico, serviços essenciais e saúde. Note que eu não incluí seu pacote de TV a cabo premium, sua academia que você nunca usa, ou sua assinatura de 17 serviços de streaming diferentes. Essas coisas podem parecer necessárias quando você está maratonando sua série favorita, mas não são realmente essenciais para a sua sobrevivência. É aqui que a maioria das pessoas erra completamente. Elas olham para as despesas e se convencem de que tudo é uma necessidade. Aquele financiamento caro do carro se torna essencial. Transporte, as idas diárias à cafeteria se tornam combustível necessário para a produtividade. As refeições semanais no restaurante se tornam atividades sociais cruciais, mas aqui está o choque de realidade que você provavelmente não quer ouvir. E se você estiver gastando mais de 60% do seu salário líquido em necessidades básicas, é porque está morando em um lugar caro demais para sua renda ou está chamando seus luxos de necessidades porque isso te faz sentir melhor com suas escolhas de gastos. Deixe-me dar um exemplo real que pode ajudar a colocar isso em perspectiva.
Imagine alguém ganhando R$ 75.000 por ano, já com impostos deduzidos. Essa pessoa recebe aproximadamente R$ 4.750 por mês. Se o aluguel deles for R$ 1.800, o financiamento do carro for R$ 400 e eles gastarem R$ 500 com comida, já são R$ 2.700 em despesas mensais. Isso representa cerca de 57% do salário líquido deles, o que é na verdade bem razoável para alguém que mora em uma área de custo mais alto. Mas é aí que a coisa fica interessante. Essa mesma pessoa pode olhar o orçamento e achar que está mal e mal se virando, especialmente se também estiver pagando por serviços de streaming, comendo fora com frequência, comprando café todo dia e fazendo outras pequenas compras que parecem insignificantes individualmente, mas somam centenas de reais por mês. O segredo é ser brutalmente honesto sobre o que você realmente precisa versus o que você quer. Sua liberdade financeira futura depende da sua capacidade de fazer essa distinção de forma clara e consistente. Quando você souber sua porcentagem real de necessidades, saberá exatamente quanto dinheiro tem disponível. Para tudo o mais e todo o resto é onde a mágica acontece. É aqui que você pode começar a construir patrimônio em vez de apenas sobreviver de salário em salário. O segundo passo crítico acontece antes mesmo de você pensar em gastar dinheiro com qualquer coisa divertida ou opcional. Você precisa garantir que está em dia com os pagamentos de quaisquer dívidas que possa ter. Não se trata de quitar todas as suas dívidas imediatamente, embora esse seja certamente um objetivo válido. Isso é sobre proteger seu score de crédito e evitar multas por atraso que podem destruir seu progresso financeiro. Seu score de crédito é como sua reputação financeira e no nosso sistema econômico atual, essa reputação afeta praticamente tudo. Isso determina qual taxa de juros você pagará em um financiamento imobiliário, se você conseguirá um empréstimo decente para carro, e às vezes até mesmo se conseguirá alugar um apartamento ou conseguir certos empregos. Aqui vai algo que pode te surpreender sobre o score de crédito. A diferença entre uma excelente gestão de crédito e uma péssima gestão de crédito, muitas vezes, se resume a apenas um pagamento atrasado. Se você fizer 99% dos seus pagamentos em dia, isso é considerado bom. Mas se você cair para 97% de pagamentos em dia, seu score de crédito despenca drasticamente. Pense nisso por um segundo. Na escola, 97% seriam a mais de nota. Aqui, te rotula como um tomador de empréstimo de alto risco. Isso faz com que você seja rotulado como um tomador de empréstimos de alto risco. O sistema de crédito não perdoa, mas as regras são simples. Faça seus pagamentos mínimos em dia, sempre, e seu score de crédito se cuidará sozinho. Essa etapa não é glamurosa e não vai te fazer sentir rico, mas é absolutamente essencial para o sucesso financeiro a longo prazo. Considere isso a base sobre a qual todo o resto será construído. Agora que cobrimos a base, é hora de falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente até ser tarde demais. Construir uma reserva de emergência. Eu sei. Fundos de emergência são tão empolgantes quanto ver tinta secar em câmera lenta. Mas continue comigo aqui, porque esta pode ser a parte mais importante de toda a sua estratégia financeira. Um fundo de emergência é exatamente o que o nome sugere. É um dinheiro que você separa para quando a vida decidir te jogar uma bola curva. E acredite, a vida adora jogar bolas curvas. Seu carro quebra um dia antes da sua grande apresentação. Seu notebook morre bem quando você mais precisa dele. Seu cachorro come algo caro e precisa de uma cirurgia de emergência. Sabe como é? Uma terça-feira qualquer. O objetivo é ter de 3 a 6 meses das suas despesas de subsistência guardados em uma conta que você possa acessar imediatamente, não investido na bolsa de valores, onde pode perder valor bem na hora que você mais precisa. Não trancado em algum certificado de depósito onde você não pode tocar por 6 meses, apenas parado ali em uma conta poupança sem graça, certo? Pronto para te resgatar quando tudo der errado. Vamos voltar ao nosso exemplo anterior. Se as necessidades mensais de alguém custarem R$ 2.700, o fundo de emergência deve ficar entre R$ 8.000 e R$ 16.000. Isso pode parecer uma quantia impossível de economizar, especialmente se você vive de salário em salário. Mas lembre-se, você não precisa economizar tudo de uma vez. Aqui está o que ninguém te conta sobre as reservas de emergência. Elas não são apenas sobre o dinheiro, é sobre ter tranquilidade. Quando você tem de 3 a 6 meses das suas despesas guardados na sua conta poupança, você dorme de um jeito diferente à noite. Você vai para o trabalho com mais confiança porque sabe que, se algo acontecer com seu emprego, você não vai estar comendo miojo e morando no seu carro no mês que vem. Mas é aqui que a maioria das pessoas se complica completamente. Eles acham que o fundo de emergência precisa render retornos incríveis, então investem em ativos arriscados ou o travam em contas de acesso rápido. Então, quando uma emergência real acontece, o dinheiro deles ou vale menos do que quando foi depositado, ou eles não conseguem acessá-lo sem pagar multas. Seu fundo de emergência deve ser líquido e sem graça. Coloque em uma conta poupança de alta rentabilidade, segurada pelo governo e pronto. Você não está tentando enriquecer com seu fundo de emergência. Você está tentando se manter financeiramente estável quando a vida fica caótica.
Assim que o seu fundo de emergência estiver estabelecido, você oficialmente saiu do modo de sobrevivência financeira para o modo de construção de patrimônio. É aqui que as coisas ficam interessantes, e é onde a maioria das pessoas começa a ver um progresso real em direção aos seus objetivos financeiros. O quarto passo é onde você começa a investir para o seu eu do futuro. E é aqui que a mágica dos juros compostos começa a trabalhar a seu favor. Se o seu empregador oferece algum tipo de plano de aposentadoria com contrapartida, este deve ser a sua prioridade máxima de investimento. Pense no employer matching, contrapartida do empregador, assim. Sabe, se o seu chefe chegasse todo mês e oferecesse te dar dinheiro de graça em troca de você colocar um pouco do seu próprio dinheiro em uma conta de aposentadoria, você pensaria que ele enlouqueceu, certo? Mas é literalmente isso que o employer matching faz. É dinheiro grátis que a maioria das pessoas deixa na mesa porque não entende o quão poderoso ele é. Digamos que sua empresa pague 3% do seu salário e você ganhe R$60 mil por ano. Isso significa que se você contribuir R$1.800 anualmente para a sua conta de aposentadoria, seu empregador também contribuirá com R$1.800. Você acabou de dobrar seu dinheiro instantaneamente. Mostre-me outro investimento que garanta um retorno de 100% no primeiro dia. Além da contrapartida do empregador, você deve investir cerca de 10% da sua renda bruta para a aposentadoria. Isso pode parecer muito, especialmente se você está apenas começando, mas lembre-se que esse dinheiro está trabalhando para você ao longo de décadas. Quanto mais cedo você começar, menos precisará contribuir a cada mês para atingir seus objetivos de aposentadoria. Aqui está algo que pode explodir sua mente sobre investimentos para a aposentadoria. Se alguém começar a investir R$300 por mês aos 25 anos e tiver um retorno médio de 8% ao ano, terá cerca de R$1 milhão aos 65 anos. Mas se esperar até os 35 anos para começar a investir o mesmo valor, terá apenas cerca de R$400 mil na aposentadoria. Esse atraso de 10 anos custou cerca de R$600 mil. Tempo é literalmente dinheiro quando se trata de investir, e cada mês que você espera para começar é dinheiro que você está jogando fora. Mas o que é realmente louco sobre essa etapa é que a maioria das pessoas pensa demais a ponto de nunca começar a investir de verdadeiramente a investir. Eles passam meses pesquisando a estratégia de investimento perfeita, lendo sobre diferentes opções de fundos e analisando índices de despesas como se estivessem tentando resolver a fome mundial. A verdade é que, para a maioria das pessoas, um fundo de índice diversificado e simples que acompanha o mercado de ações em geral é perfeitamente adequado para construir patrimônio ao longo do tempo. Você não precisa escolher ações individuais, tentar prever o mercado ou ser mais esperto que investidores profissionais. Você só precisa começar a investir consistentemente e deixar os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Depois que você automatizou seus investimentos para a aposentadoria, é hora de lidar com qualquer dívida que não seja a do seu financiamento imobiliário. É aqui que as coisas podem ficar emocionalmente carregadas, porque a dívida muitas vezes representa erros passados ou circunstâncias fora do nosso controle. Existem duas estratégias principais para quitar dívidas, e ambas funcionam se você realmente segui-las. A primeira é chamada de método avalanche, onde você quita as dívidas com as maiores taxas de juros primeiro. Matematicamente, isso economiza a maior quantia em pagamentos de juros ao longo do tempo. A segunda abordagem é o método bola de neve, Snowball Method, onde você quita suas dívidas menores primeiro, independentemente das taxas de juros. Essa não é a abordagem mais otimizada financeiramente, mas pode ser incrivelmente motivadora, porque você vê as dívidas desaparecendo rapidamente, o que te dá um impulso para continuar. Eu, pessoalmente, prefiro o método bola de neve porque finanças pessoais têm mais a ver com psicologia do que com matemática. Se pagar sua menor dívida primeiro te motiva a continuar o processo, então essa é a estratégia certa para você, mesmo que custe alguns dólares a mais em juros. O segredo é escolher um método e segui-lo até que todas as suas dívidas, exceto a hipoteca, tenham desaparecido. Não pense demais nisso, não mude de estratégia no meio do caminho e definitivamente não ignore suas dívidas esperando que elas desapareçam magicamente. Depois de aproveitar a contrapartida do seu empregador e estar progredindo no pagamento de dívidas, você pode começar a explorar outras opções de investimento, como abrir suas próprias contas de aposentadoria ou investir em contas de corretagem tributáveis. Uma conta de aposentadoria Roth é particularmente atraente porque todos os seus ganhos crescem completamente livres de impostos. Você paga impostos sobre o dinheiro que contribui agora, mas quando se aposentar e começar a sacar fundos, não deverá nenhum imposto sobre o crescimento. É como plantar uma árvore hoje e nunca ter que pagar impostos sobre os frutos que ela produz pelo resto da sua vida. Você paga impostos sobre o dinheiro que contribui agora, mas quando se aposentar e começar a sacar os fundos, não deverá nenhum imposto sobre os rendimentos. É como plantar uma árvore hoje e nunca ter que pagar impostos sobre os frutos que ela produz pelo resto da sua vida. Os limites de contribuição para essas contas mudam anualmente, mas o conceito permanece o mesmo. Você está investindo dinheiro sobre o qual já pagou impostos e, em troca, todo o crescimento futuro é seu para manter sem dividi-lo com o governo.
Para suas contas de investimento regulares fora dos planos de aposentadoria, a situação tributária é diferente. Você pagará impostos sobre ganhos de capital ao vender investimentos com lucro, mas a taxa de imposto depende de quanto tempo você manteve o investimento. Se você a mantiver por mais de um ano, se qualificará para alíquotas mais baixas de ganhos de capital de longo prazo. Se a mantiver por menos de um ano, pagará as alíquotas normais de imposto de renda sobre quaisquer ganhos. É por isso que investidores de sucesso pensam a longo prazo. Eles não estão tentando enriquecer rapidamente comprando e vendendo ações constantemente. Eles estão construindo patrimônio de forma lenta e constante, enquanto minimizam a quantidade que pagam em impostos ao longo do caminho. O passo final que une tudo é provavelmente o mais importante, e é o passo que separa as pessoas que realmente constroem patrimônio daquelas que apenas falam sobre construir patrimônio. Você precisa automatizar tudo o que acabamos de discutir. A questão sobre força de vontade é a seguinte: ela é como um músculo que se cansa ao longo do dia. Você pode acordar na segunda-feira de manhã se sentindo motivado para gerenciar seu dinheiro perfeitamente. Mas, na quinta-feira à noite, quando você está cansado do trabalho e estressado com a vida, essa motivação já evaporou completamente. Você vai olhar para sua conta bancária e pensar: vou transferir dinheiro para a poupança semana que vem, quando tiver mais energia. Alerta de spoiler: semana que vem você terá ainda menos energia. É por isso que a automação é absolutamente crucial. Quando seu dinheiro se move automaticamente de acordo com seu plano, você remove a emoção humana e a preguiça da equação. Seu dinheiro é alocado corretamente, quer você esteja tendo um bom dia ou um dia terrível, quer esteja motivado ou completamente esgotado. É assim que eu lido pessoalmente com a automação. E você pode copiar esse sistema exatamente se quiser. Quando meu salário cai na minha conta corrente, eu o deixo lá por exatamente um dia. Não porque o dinheiro precise de tempo para se assentar, mas porque sou paranoico com prazos e quero ter certeza de que tudo seja compensado corretamente. Então, no dia seguinte ao recebimento do pagamento, as transferências automáticas acontecem como um relógio. Um valor predeterminado sai da minha conta corrente para a minha conta poupança. A partir daí, outras transferências automáticas movem dinheiro para objetivos específicos. Talvez uma parte vá para minha reserva de emergência, se eu ainda estiver a construindo. Talvez uma parte vá para minhas contas de investimento. Talvez outra parte vá para uma conta separada, onde guardo dinheiro para impostos, caso eu seja autônomo. A beleza desse sistema é que eu nunca preciso pensar nele. Eu nunca preciso me lembrar de transferir dinheiro. Eu nunca preciso lutar contra a tentação de gastar dinheiro que deveria ir para o meu futuro. Isso simplesmente acontece automaticamente, como o pagamento do meu aluguel ou a minha conta de telefone. Mas é aqui que a maioria das pessoas se complica completamente com a automação. Elas configuram todas essas transferências automáticas e depois esquecem de ajustá-las quando a situação delas muda. Eles recebem um aumento no trabalho, mas continuam economizando o mesmo valor em reais em vez de aumentar sua taxa de poupança. Eles quitam uma dívida, mas se esquecem de redirecionar esse pagamento mensal para investimentos. Eles estão rodando no piloto automático financeiro, mas nunca atualizam o plano de voo. Essa rotina de recebimento de salário não é ciência de foguetes, mas funciona porque a maioria das pessoas nunca segue um sistema. Comece a tratar seu dinheiro como a ferramenta de construção de patrimônio que ele é, em vez de dinheiro de Monopoly que você achou nas almofadas do sofá. Automatize tudo, siga o plano, e em 5 anos você estará rindo de quão simples foi, enquanto todo o resto ainda se pergunta para onde foi o dinheiro deles.